Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente e os demais membros do Conselho de Finanças Públicas. Também dizer que me terei que ausentar porque vou para a audição da TAP. Mas há algumas coisas que eu acho que é importante dizer nesta audição e que fiquem claras. Em primeiro lugar, vi aqui passada a ideia, que me parece extraordinária, de que perguntar quais são os impactos orçamentais de uma medida é ser contra essa medida ou é sequer exprimir uma opinião sobre essa medida. E eu acho que de uma vez para sempre, para que haja honestidade intelectual na política, é preciso assentar na ideia de que os impactos orçamentais das medidas saem do bolso dos portugueses, para pôr as coisas de maneira clara. Ou saem através de impostos presentes ou saem através de impostos futuros para pagar a dívida. Não há impactos orçamentais que não sejam responsabilidade dos portugueses, ora no presente, ora no futuro. E, portanto, parece-me evidente e parece-me de boa política que, quando se propõe medidas, se percebam qual é o outro lado delas. Isto não tem a ver com achá-las certas ou erradas, defendê-las ou contrariá-las. Tem a ver com tomar decisões informadas ao invés de tomar decisões no ar, com base em critérios absolutamente irracionais, sem querer saber das consequências. E confesso que, para mim, é muito surpreendente aqui a posição do PS. Porque o mesmo PS que no Parlamento disse que era importante saber-se quanto custam as propostas, e eu concordo, e deixei claro nessa altura, concordo com essa ideia, não concordo é com a ideia que seja requisito burocrático da apresentação de propostas em sede orçamental, que haja uma avaliação orçamental, quando não há capacidade no Parlamento para a fazer, porque isso impede os partidos de apresentarem propostas de alteração ao orçamento, e isso obviamente põe em causa a sua função, mas eu vejo com muita admiração que o PS acha muito importante que, enquanto hipótese, as medidas sejam quantificadas, mas quando há a certeza absoluta de que elas já existem e já estão consagradas no orçamento, depois o mesmo PS no Governo sonega a informação necessária para as quantificar e para as avaliar. Bom, há aqui qualquer coisa um pouco estranha, porque se era importante saber quanto é que elas custavam, como hipótese, de certeza que também é importante saber quanto é que elas estão de facto a custar agora que estão a ser postas em prática. Portanto, eu acho que isto é completamente absurdo. Eu nem percebo como é que se pode discutir que é relevante a passagem desta informação. Em segundo lugar, gostava de perguntar à Sra. Presidente, porque o CDS já dirigiu uma pergunta ao Governo, e eu lembrava, nós estamos a menos de 15 dias de eleições autárquicas, e eu lembrava que, ao contrário do que aconteceu noutros anos, nós neste momento não sabemos qual foi o endividamento das autarquias e das câmaras no ano passado. E não sabemos, e o Governo não reporta a informação, diz que os municípios não estão a reportar e nem sequer sabe dizer, não responde, não quer lá saber, não diz sequer quando é que vai dar essa informação. E, portanto, eu gostava de saber, o mesmo PS que achava que era muito importante os senhores deputados conhecerem o custo das medidas, e eu presumo que os que as apresentam e quando as votam as saibam, se calhar para os eleitores também é importante saber qual é o endividamento das autarquias quando vão escolher uma nova autarquia. Se calhar também é importante saberem qual é o prazo médio de pagamento das suas autarquias, porque fala-se tanto em ajudar a economia, em dar subsídios, se calhar pagar a tempo e horas também é uma boa maneira de ajudar a economia. E tinha relevância para os eleitores e para todos os portugueses saberem o que é que está a acontecer nos seus municípios. Portanto, eu perguntava se vamos ter acesso a estes dados antes das eleições autárquicas durante as 2 próximas semanas. E esta questão, Sra. Presidente, é absolutamente relevante. Eu acho, depois de tudo o que Portugal sofreu por causa de descontrolos das finanças públicas e descontrolos orçamentais, é para mim absolutamente chocante que se vá para eleições autárquicas sem se saber sequer quando é que se vai conhecer um dado, que é um dado essencial, não é um pormenor, é um dado essencial porque esta dívida vai ter que ser paga por alguém, no caso pelos próprios municípios. E depois, por último, gostava também de lhe perguntar, para que esta audição tenha consequência prática, o seguinte: que informação foi pedida e não foi dada, e a quem foi pedida? Porque a Sra. Presidente dizia só podemos fazer pressão pública. A Sra. Presidente só pode, de facto, cada um dos senhores deputados e este Parlamento podem fazer muito mais do que isso. Designadamente, eu gostava de lembrar que há uma coisa que se chama responsabilidade, e responsabilidade pessoal de titulares de cargos políticos e de titulares de cargos da administração pública, quando não cumprem a lei. E, portanto, se a lei não está a ser cumprida, pode-se fazer uma alteração à lei para que haja responsabilidade pessoal para os dirigentes e para os políticos que infringem a lei e que sonegam a informação. E eu, pessoalmente, gostaria de propor essa alteração, mas para isso gostava de saber quem foram os dirigentes da administração pública e quem foram os membros do Governo que sonegaram a informação ao contrário do que diz a lei, porque o Governo é um bocadinho vago, porque o Governo tem muitos membros e eu acho que aqui é preciso saber exatamente quem foi, como e por que procedimento.
para podermos encontrar os mecanismos necessários a que para o ano não estejamos todos aqui mais uma vez a lamentar não haver a informação, mas sem nenhuma consequência prática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder. Bom, de facto, em relação à questão que me coloca sobre a situação das autarquias locais, no reporte de informação, nós, Conselho das Finanças Públicas, partilhamos essas mesmas preocupações. Aliás, também nós próprios já deveríamos ter publicado o nosso relatório sobre a situação das autarquias locais e não o fizemos porque, por razões que estarão, de certa forma, relacionadas com as questões de normalização de contabilística, com as novas regras contabilísticas do novo sistema contabilístico em curso. Essa informação não foi, de facto, prestada, ou toda a informação de que nós carecíamos para fazer esse relatório. Fizemos uma chamada de atenção pública no nosso site, justificando o porquê da não publicação no tempo esperado desse relatório, e estamos a trabalhar no relatório. De facto, também não temos ainda disponível toda a informação que desejaríamos, portanto, continuamos com uma boa parte do problema, mas devo dizer-lhe que, da nossa parte, com o que tivermos disponível, faremos o nosso trabalho. Será feito mais tarde, mas não deixará de ser feito. Em relação à questão da pressão pública, é um facto, do ponto de vista jurídico, é uma questão complexa, definir formas de responsabilização do ponto de vista político, definir aqui um quadro nesse sentido, portanto, é de facto uma questão complexa, é uma questão que precisa de ser estudada, portanto, não é um exercício fácil de fazer, mas, obviamente, que o sistema existente, embora ele crie aqui, de facto, alguma forma de pressão, ele tem as suas brechas, tem as suas lacunas e, de facto, ou há aqui, acima de tudo, digamos, uma vontade nacional de ter aqui uma mudança neste sentido e também uma mudança de cultura, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade na forma como se encara a prestação de informação. Portanto, prestar uma informação não é um favor que se está, os cidadãos têm direito a essa informação e, portanto, enquanto não houver esta mudança civilizacional, de facto, que nós encontramos em países mais avançados, enfim, às vezes os mecanismos legais por si só não bastam. Às vezes o mais importante é, de facto, termos essa cultura de responsabilidade assumida nos mais diversos níveis. No que diz respeito à forma como articulamos, temos sempre trabalhado com toda a lealdade, com o Ministério das Finanças, com toda a regularidade. As nossas interações técnicas, como eu disse, começaram atempadamente, de forma prematura. Tivemos, do ponto de vista técnico, abertura e toda a disponibilidade. No final, quando nos preparávamos para fechar o relatório, de facto, a informação não chegou. Enfim, é tudo o que posso dizer.